A pergunta de hoje é a seguinte: a prática do jejum bíblico ainda é uma ferramenta relevante para os dias de hoje? Olha que pergunta importante, hein? Não é o jejum intermitente dos nutricionistas não, tá? É o jejum bíblico. Ainda é uma ferramenta relevante para os dias de hoje? Pergunta muito boa, hein, Natiel? Você anda jejuando, Natiel? Como é que é o negócio aí? Com certeza, pastor Júnior. Jejum faz parte da vida cristã, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre como os nossos internautas podem participar também do nosso programa de hoje, da nossa enquete. Vem comigo, pernambucano, mostra aqui na tela como que está Ele a é do nossa Piauí. piauiense. Piauiense. Ele é Quer meio-meio. dizer, tem dia Ele é que da ele fala que é fronteira, pastor. pernambucano, tem dia que ele fala que é piauiense, Às vezes é baiano, tem dia que ele fala que é gaúcho. Rapaz, esse cara é gaúcho. só Jesus na causa, viu? Mas vamos Bom. lá, continua aí, Natiel. Aí apelou, pastor Júnior, mas tudo bem. Bom, os nossos internautas sempre são bem-vindos ao programa Voz da Libertação. Você está chegando agora, ainda não se inscreveu em nosso canal? Então faça isso imediatamente e passe a interagir conosco através do nosso chat. Quando você se inscreve, automaticamente o chat já se abre para nós conversarmos. Também não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é de muita relevância e vai também divulgar para outras pessoas para que conheçam também a palavra de Deus. Bom, vamos falar sobre divulgação? Não vamos nos ater, não vamos confiar somente no algoritmo, porque nós sabemos muito bem que essa função, que essa missão é nossa. Então, divulgaremos através do WhatsApp, também do Facebook, você tiver o X também pode divulgar, e outras redes sociais. Agora, falando sobre a enquete mais especificamente, você tem duas opções aqui, sim ou não. Está disponível no nosso chat, você pode votar. Mas pastor Júnior, presbítero Júlio, os nossos internautas também têm um WhatsApp para interagirem conosco. 11982923392 é o WhatsApp da nossa programação, do programa Voz da Libertação, e você é o nosso cordial convidado, venha interagir. Também vale ressaltar que você pode interagir não somente com a nossa enquete, mas também com todo o conteúdo do programa Voz da Libertação. Vale mandar fotografias, áudios, mensagens e muito mais. Vem interagir, o programa Voz da Libertação está apenas começando, segunda-feira especial para a glória de Deus. Nosso WhatsApp está ativo, hein? Olha, não é mais aquela problemática toda que existe. Não temos mais. Foi resolvido pelo nosso TI. Só mandar mensagem, mandar vídeo, mandar fotografia, áudios, enfim. Estamos aqui para atendê-los. Será uma honra receber a sua comunicação. Nós vamos à parcial da nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a prática do jejum bíblico ainda é uma ferramenta relevante para os dias de hoje? Qual é a sua opinião a respeito disso? Sim ou não? Já tivemos ali a participação de alguns internautas escrevendo sobre a opinião. Nós já temos a primeira parcial aqui na tela. 95% está dizendo que sim, 5% estão dizendo que não. Qual é a sua opinião a respeito disso? Participe, queremos conhecer o seu posicionamento com respeito a este importante assunto. E rufem os tambores para que nós mostremos o resultado final da nossa enquete. Este é o resultado final. 97% dos nossos participantes disseram que sim, a prática do jejum bíblico ainda é uma ferramenta relevante para os dias de hoje. Apenas 3% disseram que não. Nós respeitamos todas as opiniões. A sua, a minha, a nossa opinião é sempre importante. Porém, como sabemos, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor Júnior, a Bíblia diz que sim, o jejum é uma prática atemporal, desde os tempos do Antigo Testamento, como também para a igreja já no período neotestamentário. Continua sendo válida e, na verdade, importantíssima. E quando falamos de jejum, falamos de uma abnegação da alimentação, do atendimento às necessidades fisiológicas do nosso corpo, com coisas básicas como o alimento e também quanto à necessidade da água. Claro que há questões biológicas que precisam ser consideradas, especialmente questões de saúde, que não é o foco
da resposta da nossa enquete. A verdade é que quando jejuamos, abrindo mão de coisas que são essenciais para a nossa subsistência por um determinado período, nós estamos priorizando o aspecto espiritual da nossa comunhão com Deus. Estamos nos fortalecendo em comunhão com Deus e reservando um tempo especial para glorificar ao Senhor. Mas vamos ao texto sagrado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versos 3 e 4, nos diz da seguinte maneira: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Quando Judá estava em um momento de perigo, Josafá convocou o povo a consagrar ao Senhor um jejum. Situação semelhante vemos com Esther. Quando ela temia a resposta do rei Assuero, ela jejua e convida também o povo a jejuar. Uma prática de devoção e de busca da direção e da piedade de Deus. Mas vamos então ao Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18, nós temos palavras do próprio Senhor Jesus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para não receberes, ou melhor, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aqui Jesus, ele não necessariamente usa o verbo no imperativo, ou seja, jejuem, mas ele diz como uma prática comum, quando jejuares, porque já era um hábito do povo judeu e que, nas palavras de Cristo, deveria ser mantido, quando jejuares. E vale a pena ressaltar que aqui Jesus chama a atenção para que não venhamos buscar glória porque jejuamos, mostrar que está em jejum, coisa que os fariseus gostavam muito de fazer, a fim de mostrar uma pseudo-espiritualidade. Agora, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 14 e 15, ainda temos palavras do Senhor Jesus Cristo, capítulo 9, versos 14 e 15, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Questionaram a Cristo por que os seus discípulos não jejuavam, como os outros religiosos da época, como os fariseus faziam muito. Então Jesus explica que naquele momento eles estavam em plena comunhão com ele. O próprio Cristo estava entre eles, mas que eles veriam a jejuar assim que Cristo voltasse aos céus. Mais uma vez vemos Cristo validando a prática do jejum, dizendo que os discípulos iriam jejuar pela necessidade, e claro, necessidade espiritual. E eu finalizo a minha resposta bíblica já na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui já estamos no início da igreja. Eles serviam a Deus e jejuavam. Eles oravam e jejuavam. Observe que o jejum não foi colocado de forma genérica dentro de tudo o que a igreja já fazia, mas foi destacado aqui pelo autor bíblico. Servia ao Senhor e jejuava. Orava e jejuava. Aqui há um destaque, há uma ênfase quanto à prática da igreja para a direção do Espírito, especialmente aqui para o envio de missionários. A igreja é guiada pelo Espírito Santo, o crente é guiado pelo Espírito Santo. Quando jejuamos, nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito, porque abrimos mão, abenigamos algumas
abdicamos algumas questões da nossa natureza física e assim nos conectamos mais com Deus. Claro que em 5 minutos não dá para falar tudo sobre o jejum, mas respondendo à enquete, sim, o jejum é relevante e necessário para os dias de hoje. Aí está, portanto, palavra final é a palavra de Deus. Oremos e jejuemos, sigamos o conselho bíblico, façamos como faziam os discípulos, os cristãos primitivos e os crentes mais antigos, né, dos nossos tempos. Hoje em dia, jejuar parece que se tornou algo retrógrado. Não, é algo atual, temos que fazer isso para que nós possamos estar cada vez mais próximos do Senhor nosso Deus.